Ei, saudações, amados irmãos e amigos, saudações, povo de Deus. Eu sou o Tanda Antônio, o pescador de homens. Estamos de volta, amados irmãos, pela graça e misericórdia do nosso Deus, para mais um momento devocional, de maneira a estarmos cada vez mais próximos do nosso bom Deus, amados irmãos. Bom, amados irmãos, antes de darmos início à nossa oitava parte desta nossa jornada devocional meditando no Evangelho, amados irmãos, quero informá-los que nesta nossa jornada devocional nós estaremos nesta oitava parte a terminar com os ensinamentos, amados irmãos, do nosso Senhor Jesus Cristo com relação a essa lista de princípios que nós vemos estando a explorar, a aprender com relação ao amar os inimigos, o amor aos inimigos, amados irmãos. Nós, nesta oitava parte, estaremos a concluir, estaremos a terminar, amados irmãos, com esta lista de princípios. E nas próximas 2 semanas, amados irmãos, na nona parte e na 10ª parte, também a última parte desta nossa jornada, amados irmãos, nós teremos 2 lives, 2 transmissões. As 2 últimas semanas vão ser semanas, amados irmãos, de resumo e conclusão e retrospectiva daquilo que foi esta jornada devocional meditando no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, o verso 27 ao verso 36. 2 semanas, amados irmãos, de transmissão. Vamos na nona semana, no domingo, dia 28 de fevereiro, amados irmãos, vamos ter uma transmissão onde estaremos a fazer um resumo e conclusão desta jornada. E na semana a seguir, na 10ª e última parte, amados irmãos, teremos uma sessão em conversa com o nosso pastor John José, da Igreja Maranata, na Bélgica, amados irmãos, aonde faremos uma retrospectiva desta jornada devocional, amados irmãos. Uma retrospectiva desta jornada devocional. Por isso, anotem já nas vossas agendas essas 2 datas, 28 de fevereiro e 7 de março. Nesses 2 dias teremos 2 transmissões, amados irmãos. Transmissões onde iremos resumir e concluir e onde iremos fazer uma retrospectiva desta nossa jornada devocional meditando no Evangelho. Bom, amados irmãos, está feito aqui o comunicado, está feito o comunicado. Vamos agora então falar do nosso subtema desta nossa oitava parte. Ser misericordioso com os inimigos. Ser misericordioso com os inimigos. Este é o subtema desta nossa oitava parte. E como texto básico, amados irmãos, temos o Lucas 6:36. Amados irmãos, Lucas 6:36. Vamos ouvir então o que nos diz a palavra do Senhor. Diz o seguinte, Lucas 6:36. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Bom, amados irmãos, esta é também uma forma de demonstrarmos o amor e perdão aos nossos inimigos. Ser misericordioso, amados irmãos. Nesta oitava parte, nesta nossa lista de princípios, amados irmãos, nós, eu e você, nós, discípulos de Jesus, amados irmãos, estamos a ser instruídos pelo Mestre, amados irmãos, a aplicarmos
um padrão de vida, amados irmãos, adequado com aquele que o nosso Deus exerce. Estamos a ser instruídos pelo Mestre a aplicarmos na nossa vida um padrão adequado com aquele que Deus exerce. Conforme lemos no nosso texto básico, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Assim como o Pai de vocês é misericordioso. Amados irmãos, no nosso guia de fé, nós somos ensinados que o nosso Pai Celestial, Ele é misericordioso. O nosso guia de fé nos ensina que o nosso Pai Celestial é misericordioso. Ele vê, amados irmãos, a situação triste que cada pecador, ele vê a situação triste que cada pecador vive. E ele sente misericórdia, amados irmãos. Deus poderia nos abandonar em nossos pecados e simplesmente nos castigar. Deus poderia muito bem nos abandonar em nosso pecado, lá na lama onde nós estávamos, no fundo do poço onde nós nos encontrávamos. Deus poderia muito bem nos abandonar em nossos pecados e simplesmente nos castigar, porque o salário do pecado é a morte. Ele poderia muito bem nos castigar, amados irmãos. Mas Deus se entristece por nos ver assim. Deus, ele fica triste, amados irmãos. Ele fica triste por nos ver assim e Deus, ele quer nos ajudar. Deus, ele quer nos ajudar. Deus, ele quer te ajudar, meu irmão, minha irmã, você que me acompanha, você que me está a assistir agora, nesta hora. Deus, ele quer lhe ajudar. Deus, ele quer lhe ajudar, amados irmãos. Deus, ele mostrou misericórdia enviando Jesus, enviando o seu único filho, amados irmãos, para nos salvar, para nos resgatar na lama, para nos resgatar, para nos tirar do fundo do poço onde nós nos encontrávamos. Deus envia Jesus para nos resgatar da lama do pecado, para nos resgatar da podridão do pecado, amados irmãos. Deus envia Jesus. Deus, na sua misericórdia, ele se entristece e diz: não, eu quero os meus filhos ao meu lado. Eles estão separados, eles constantemente fogem de mim, mas eu quero eles para perto de mim. Então Deus cria o plano de salvação. Envia Jesus para nos salvar. Aleluia, Deus seja louvado. Amados irmãos, podemos ler em Efésios, no capítulo 2, no verso 3 ao verso 5. Podemos ler também a passagem conhecida por todos nós, que é uma confissão de fé. João 3,16. Aí em casa, amados irmãos, quem puder ler, leia. Sabes de cor? Tudo bem, mas leia. Leia. Continua a ler, amados irmãos. Continua a ler, não para. Leia Efésios 2, 3, 5 e João 3, 16. Mas, amados irmãos, eu pergunto, como aplicar essa misericórdia em nossos inimigos? Como aplicar essa misericórdia em nossos inimigos, amados irmãos?
Como aplicar essa misericórdia? Bom, para aqueles que acompanharam a parte anterior, amados irmãos, a 7ª parte da nossa jornada, para aqueles que acompanharam, vimos que assim como Deus pode moldar as nossas vidas para sermos capazes de amar os nossos inimigos, Ele também, amados irmãos, só Ele nos pode ajudar, amados irmãos, a aplicar misericórdia com os nossos inimigos. Só Ele também nos pode ajudar a aplicarmos misericórdia com os nossos inimigos. Aplicarmos misericórdia com os nossos inimigos, amados irmãos. Por isso, amados irmãos, nós precisamos entender, precisamos compreender o significado desta palavra. O que esta palavra significa? Misericórdia. Misericórdia, amados irmãos. Para nós sabermos como aplicar misericórdia aos nossos próximos, para nós sabermos como sermos misericordiosos com os nossos inimigos, amados irmãos, primeiramente nós precisamos entender o que é misericórdia, o que esta palavra significa, amados irmãos. Mas, para nós compreendermos, amados irmãos, o significado, nós precisamos, amados irmãos, considerar algumas coisas importantes. Coisas importantes que concernem, amados irmãos, a etimologia da palavra misericórdia. Nós precisamos considerar, amados irmãos, coisas importantes que concernem a etimologia da palavra misericórdia. Bom, a palavra misericórdia, amados irmãos, segundo uma pesquisa que eu fiz, amados irmãos, a palavra misericórdia resulta das palavras no latim miseris, que no português pode ser traduzido como desamparado ou miséria, cordis, que no português significa coração, e dare, que no português é dar. A diferença do latim para o português é que no latim tem o E no final e no português é sem E. Miseris, cordis e dare. Essas palavras, amados irmãos, juntas, elas significam literalmente dar o coração aos desamparados, ou dar o coração àqueles que estão na miséria. Basicamente, amados irmãos, misericórdia significa algo como coração compadecido. Um coração compadecido, um coração voltado à miséria do próximo. Um coração voltado à miséria do próximo. Amados irmãos, no sentido de ter compaixão, amados irmãos, pelo sofrimento e dor de alguém. Pelo sofrimento e dor do seu próximo. Pelo sofrimento e dor do seu inimigo. Do seu inimigo. Um coração compadecido pelo sofrimento e dor do nosso próximo, dos nossos inimigos, amados irmãos. Bom, eu confesso que, amados irmãos, não é fácil para mim, reconheço isso, não é fácil para mim, e não tem sido fácil para mim, amados irmãos, ter um coração compadecido, amados irmãos, por aquelas pessoas, imagine, por aquelas pessoas que sou amado. Não tem sido fácil, não é fácil ter um coração compadecido, amados irmãos, com aquelas pessoas por quem eu sou amado. Não tem sido fácil, tem sido uma luta.
uma luta. Uma luta. Empatia é uma virtude. Empatia é uma virtude. A capacidade de sentir, a capacidade de chorar pelo sofrimento, pela dor do outro. É uma virtude. Não são todos. Não são todos, meus irmãos. Eu confesso que não tem sido fácil para mim. Não tem sido fácil para mim ter um coração compadecido. Se por aquelas pessoas que por quem sou amado não tem sido fácil, amados irmãos, e quanto mais os meus inimigos. E quanto mais os meus inimigos, amados irmãos, acredito que será impossível. Acredito que será impossível. Olha, amados irmãos, quero ler-vos aqui uma passagem bíblica que também me veio ao coração, que eu estava a meditar e queria partilhar também com vocês. Romanos, amados irmãos, deixa-me só ler aqui rapidinho esta passagem. Romanos 7, 18, 20. Romanos 7, 18, 20, amados irmãos, o apóstolo Paulo está a nos dizer o seguinte, amados irmãos, eu sei, amados irmãos, eu sei que estou completamente corrompido no que diz respeito à minha velha natureza pecaminosa, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo fazê-lo. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo fazê-lo. Quando quero fazer o bem, não o faço. E o mal que eu não quero fazer, amados irmãos, esse eu acabo fazendo. O mal, amados irmãos, que não quero fazer, esse eu acabo fazendo. Ora, amados irmãos, se estou fazendo aquilo que não quero, é simples dizer onde está a dificuldade. É o pecado que ainda está dentro de mim. É o pecado que ainda está dentro de mim. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Essa é a minha dificuldade, essa é a dificuldade de muitos, acredito. Essa é a dificuldade de muitos, acredito, amados irmãos. Mas, ao dizer, amados irmãos, que o Pai Celeste é misericordioso, Jesus nos garante, amados irmãos, a seriedade. Jesus nos garante, amados irmãos, a profundidade do amor de Deus por nós. Do amor de Deus por nós. Jesus, ao nos dizer que o nosso Pai Celestial é misericordioso, amados irmãos, Jesus está a nos garantir a seriedade deste assunto. Está a nos mostrar a profundidade, amados irmãos, deste assunto. Do amor de Deus por nós, amados irmãos. Nós também, amados irmãos, devemos praticar, amados irmãos, devemos ser misericordiosos, solidários, amados irmãos, com os outros. Devemos ser misericordiosos, devemos praticar misericórdia, devemos ser solidários com os outros. Com os outros. Ou, no nosso caso particular, aqui na nossa jornada devocional, ser misericordioso, solidário com os nossos inimigos. Com os nossos inimigos, amados irmãos. Tenho consciência que não é fácil para mim, não é fácil para si, não é fácil para muitos, amados irmãos. Conforme já vimos antes, só Deus
é capaz de moldar, amados irmãos, a nossa vida para sermos capazes de amar os outros, de amar os nossos inimigos. Também só Ele, amados irmãos, é capaz de nos ajudar a praticarmos, de nos ajudar a sermos misericordiosos com os nossos próximos, com os nossos inimigos, amados irmãos. Bom, amados irmãos e amigos, misericórdia, amados irmãos, é uma virtude que somente o Senhor, amados irmãos, somente o Senhor nos pode dar. Misericórdia é uma virtude que somente o Senhor nos pode dar. E somente o Senhor pode alimentar em nossos corações o espírito de misericórdia. Somente o Senhor nos pode alimentar o espírito de misericórdia. Pois a prática, amados irmãos, a prática da misericórdia nos aproxima, amados irmãos, nos aproxima cada vez mais do reino de Deus. Do reino de Deus. E ao praticarmos, amados irmãos, a misericórdia, estamos a praticar o amor. Estamos a praticar o amor, amados irmãos. Eu e você devemos praticar misericórdia diariamente. Devemos praticar misericórdia diariamente, amados irmãos, de coração e com humildade. De coração e com humildade, amados irmãos. E com humildade. Deus é bom todos os dias, amados irmãos, e todos os dias Deus é bom. Amados irmãos, para terminar aqui com a nossa oitava parte desta nossa lista de princípios, amados irmãos, que Jesus nos ensina sobre amar os inimigos, amados irmãos, para nós terminarmos aqui, para nós concluirmos com esta lista de princípios, amados irmãos, eu quero apenas dizer-vos que Deus é misericordioso, estou sempre a repetir, porque hoje o nosso subtema é ser misericordioso. E para sermos misericordiosos, amados irmãos, só Deus nos pode alimentar. Só Deus nos pode alimentar da misericórdia, amados irmãos. Deus é misericordioso com todos. Deus é misericordioso com todos, amados irmãos. Não somente com os bons, amados irmãos, não somente com aqueles que o amam, amados irmãos, mas também com os maus, também com aquelas pessoas que não querem nada a ver, não querem ter nada a ver com tudo aquilo que é Deus. Deus é misericordioso com todos. Deus é misericordioso com todos. E nós, cristãos, amados irmãos, nós, seguidores, discípulos de Jesus, amados irmãos, devemos praticar o amor misericordioso de Deus. Devemos praticar o amor misericordioso de Deus sem esperar retorno, sem esperar nada em troca, amados irmãos. A palavra também nos ensina que aquilo que a mão direita fizer, não deixe que a mão direita veja. Ou o que a mão esquerda fizer, não deixe a mão direita ver, amados irmãos. Porque se a mão esquerda ou a mão direita vê o que a direita ou a esquerda fez, vai querer receber, vai querer o retorno. Então não deixes que a mão esquerda vê o que a direita fez. E vice-versa, amados irmãos, e vice-versa. Por quê? Porque nós ganharemos nossa recompensa quando o Pai ou quando nos encontrarmos com o Pai. Nós ganharemos nossa recompensa quando o Pai vier, quando Cristo vier nos buscar. Amados irmãos, quando nos encontrarmos com o Pai, nós ganharemos, nós receberemos nossa recompensa, amados irmãos.
Para quem acompanhou a lição anterior, sabe do que nós falamos. Se ainda não acompanhou, acompanhe a lição anterior, amados irmãos. Acompanhe a lição anterior. Amados irmãos, vale a pena tomarmos iniciativa, amados irmãos, de amar, interceder, perdoar. Vale a pena tomarmos iniciativa em tratar bem, amados irmãos. Vale a pena tomarmos iniciativa em ser misericordioso com os nossos inimigos. O nosso amor, amados irmãos, deve ser maior do que o do mundo. O nosso amor deve ser maior do que o do mundo, amados irmãos. E ao praticarmos, amados irmãos, ao praticarmos essas coisas, nós seremos verdadeiramente filhos do Deus Altíssimo. Seremos verdadeiramente filhos do Deus Altíssimo, amados irmãos. E nós ganharemos nossas recompensas pelo labor, pelas obras, através do labor e sacrifícios, amados irmãos, quando nos encontrarmos com o Pai. Quando nos encontrarmos com o Pai, amados irmãos. E devemos fazer essas coisas, essas obras, devemos praticar essas coisas, essas obras, amados irmãos, não por aquilo que nós iremos ganhar, mas pelo prazer de servirmos. Pelo prazer de servirmos, amados irmãos, ao nosso Deus. Pelo prazer de servirmos ao nosso Deus, amados irmãos. Aleluia. Porque todos nós, amados irmãos, todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo para sermos julgados. Todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo para sermos julgados, amados irmãos. E o veredito final, amados irmãos, vai depender, amados irmãos, inteiramente de como vivermos a nossa vida aqui na terra. O veredito final, amados irmãos, vai depender inteiramente de como vivermos a nossa vida aqui na terra, amados irmãos, aqui na terra. Vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para sermos julgados, amados irmãos. E o veredito final depende inteiramente eu e você. Só depende inteiramente de nós, amados irmãos. Depende inteiramente de nós, amados irmãos. Depende inteiramente de nós, amados irmãos. Bom, nos encontramos então, amados irmãos, na próxima semana, amados irmãos, no domingo, dia 28 de fevereiro, amados irmãos, onde faremos o resumo e a conclusão desta nossa jornada devocional. Desde o princípio do ano até hoje, amados irmãos, nós viemos aprendendo, viemos explorando uma lista de princípios, amados irmãos, que o Mestre nos ensina sobre amar os inimigos. Amar os inimigos. E hoje, nesta 8ª parte, concluímos com esta lista de princípios. Amados irmãos. E na próxima semana, na 9ª parte desta nossa jornada, nós estaremos a fazer um resumo, estaremos a concluir, amados irmãos, esta jornada, amados irmãos, e também para dar
a resposta, amados irmãos, a duas perguntas que vou deixar aqui agora. Vamos concluir e vamos responder duas perguntas, amados irmãos. Vamos responder duas perguntas. A primeira pergunta, para quê? Para quê, amados irmãos? Para quê, amados irmãos? E a segunda pergunta, por quê, amados irmãos? Para quê e por quê? Para quê e por quê amar os nossos inimigos, amados irmãos? Por isso, não perca, domingo dia 28, amados irmãos, teremos uma transmissão de resumo e conclusão da nossa jornada e também daremos resposta a essas duas perguntas, amados irmãos. Daremos resposta a essas duas perguntas. Até lá, amados irmãos, fiquem com a paz, fiquem com a graça do nosso Deus, que excede todo o entendimento. Amados irmãos, seja misericordioso, assim como o seu Pai é misericordioso. Seja misericordioso, assim como o seu Pai é misericordioso. Meus irmãos, felizes são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Até a próxima, amados irmãos, fiquem com a paz, com a graça, e nos encontramos na nossa nona parte para concluirmos, para resumirmos aqui esta jornada devocional meditando no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, o verso 27 ao verso 36. Deus é bom todos os dias e todos os dias Deus é bom. Amém.